Boa tarde, galera. Nesse vídeo eu vou comentar o vídeo do canal Lino Frog do YouTube, que eu vou deixar aqui na descrição, onde ele comenta porque na visão dele o socialismo não dá certo. Ele, como muitos, ele interpreta que o socialismo é igualdade, tanto é que ele faz menção a uma sala de aula que o professor tentou implantar o socialismo dentro da sala de aula e o povo ficou descontente. Veja bem, mas esse exemplo é um equívoco de todos, inclusive das pessoas que colocaram o socialismo em prática. Por quê? O socialismo de Marx não pregava a igualdade social, pregava que cada um deveria receber conforme a sua necessidade, pregava a necessidade de estabilizar as desigualdades sociais. Não existe tanta diferença entre ricos e pobres. Pregava, por exemplo, isso não quer dizer, por exemplo, que um marceneiro que trabalha numa marcenaria e produz cadeira, e ele produz, vamos supor, 10 cadeiras no dia, ele iria receber igual a um que produz apenas 5 cadeiras. E ele ia receber conforme o trabalho realizado que ele realizou. Por exemplo, ele ia receber o salário justo de fato e de direito pelas 10 cadeiras que ele fabricou. E o que fabricou 5 cadeiras iria receber pelas 5 cadeiras o salário justo, conforme a sua necessidade. Usar do discurso da igualdade para explicar a não aplicabilidade do regime socialista é meio que uma ilação, porque se for pensar assim, o capitalismo também não deu certo não. Por quê? Por que o capitalismo não acabou com a fome na África, por exemplo? Fica aí a dica. Eu costumo referir esses elementos usando o princípio de Hegel, tese, antitese e síntese. A tese, o capitalismo, vamos supor que a tese fosse o capitalismo. A antitese seria o socialismo. E a síntese seria as vertentes anarcocapitalista, anarcossocialista. Porque essas duas ideologias ainda persistem, pelo menos do ponto de vista ideológico. O capitalismo só existe para reparar as imperfeições do socialismo colocado em prática. E o socialismo, como discurso, só existe para reparar as imperfeições do capitalismo. Nesse sentido, há uma confusão também. O socialismo, quando fala-se socialismo, existem várias interpretações do socialismo. Quando eu falo de socialismo, eu posso estar falando de socialismo de Rousseau, socialismo de Montesquieu, socialismo de Hegel, Weber, socialismo de Thomas More, socialismo, anarcossocialismo de homens como Mikhail Bakunin, e que diferencia, por exemplo, pegar o anarcossocialismo. O anarcossocialista, ele defende que para o trabalhador conseguir o poder, ele tem que destruir o Estado. Por quê? O Estado é um braço
do opressor capitalista. Portanto, tem que destruir o Estado e suas instituições para o trabalhador, o proletário, ganhar o poder. Todavia, o marxismo o socialismo marxista seria um regime de transição que manteria algumas imperfeições do capitalismo até a chegada do chamado comunismo, que não tem nada a ver com socialismo, embora alguns alienados pensam dessa forma. E outra coisa também, não se pode falar de socialismo na prática, por quê? Marx, pegando só o socialismo marxista, Marx descreveu que o socialismo seria algo comandado pela classe trabalhadora. E vamos pegar só o exemplo da União Soviética. Quem tomou o poder na União Soviética? Os bolcheviques. Os bolcheviques eram comandados por quem? Intelectuais conhecedores da ideologia marxiniana e não proletários como defendia Marx. E outra coisa também, o complicado do que se fala de marxismo é o seguinte: o Marx e Engels não deixou a ideologia completa. Toda a ideologia marxista é passível de transformação. Muito que se atribui a Marx, na verdade, são elementos aglutinados pelos seus seguidores, inclusive elementos como, por exemplo, a reforma agrária, que originalmente é burguesa, a reforma urbana, e entre outras coisas. Portanto, não existe regime que possa ser colocado como a oitava maravilha do mundo, perfeito. E tem que se criticar ambos. Por quê? O capitalismo não é perfeito, como esses canais de direita falam também, não é. Se fosse perfeito, por que existem famintos no mundo capitalista? E eu não estou falando nem no socialismo, estou falando em países capitalistas. Por exemplo, a África é composto só de países capitalistas. E, no entanto, o povo passa fome. Por quê? Para uma pessoa ter um celular a cada ano, precisa extrair os elementos que produzem a bateria do celular, produzem os equipamentos dos computadores novos, produzem... E para isso são utilizados mão de obra de crianças que trabalham nessas minas de minerais tóxicos, tudo para quê? Um ocidental ter um celular. Cadê a perfeição do capitalismo nesse sentido? E no mais, galera, eu espero que vocês tenham entendido que a moral que eu tenho a dizer é o seguinte: o capitalismo ele só existe para cobrir as imperfeições do socialismo. E o socialismo, pelo menos como teoria, só existe para cobrir as imperfeições do capitalismo. E no mais, galera, fala!